Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês no nosso Palavra Encarnada. Muito bem, pessoal. Um grande abraço para os nossos irmãos das casas de acolhimento. Não é tão gostoso quando chego, visito uma casa de acolhimento ou vejo algum dos irmãos nas nossas sedes, né? Ou por aí nas ruas, nas igrejas, quando eles vêm fazer o Ser Feliz. E eles dizem, Deusmar, do Palavra Encarnada. Um abraço para todos vocês das nossas casas de acolhimento, viu? O Padre ama vocês, amo vocês de coração. E toda vez que eu comungo do corpo de Cristo, e como Padre, são muitas vezes, no finalzinho eu ofereço também minha comunhão pelo processo de cada um de vocês, pela luta espiritual que vocês têm, tá bom? Hoje nós celebramos, a igreja celebra a grande solenidade de Jesus Cristo Rei. Uma grande solenidade, meus irmãos, onde proclamamos Jesus como Rei do Universo. Ele é o nosso Senhor. E deve ser também o Rei da minha e da tua vida. Mas escutemos com atenção as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus, naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou os outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo, os sumos sacerdotes, te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilato disse a Jesus: Então, tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu queria ler também 2 trechos, tanto da primeira leitura quanto da segunda leitura, para poder guiar a nossa meditação no dia de hoje. No último versículo da primeira leitura nós lemos: Foram-lhe dados poder, glória e realeza a todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, reino que não se dissolverá. Ou ainda, no finalzinho da segunda leitura: Olhai, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele, dizendo: Sim, amém. E ele dirá: Eu sou o Alfa e o Ômega. Meus irmãos, vejam só, Jesus, ele é rei. Ele é o rei do universo, mas vejam, o reino dele não é como o reino desse mundo. E é um erro a gente querer buscar a Jesus querendo as compensações desse mundo. É um grande erro acharmos que, por seguirmos a Jesus, por exemplo, teremos glórias, honras, facilidades, prazeres nesse mundo. Não, meus irmãos, o meu reino não é deste mundo. Em outra passagem, Jesus fala para os seus apóstolos, quando Tiago e João queriam saber quem ia ser o primeiro no reino dos céus, ou melhor, quem ia estar do lado à direita ou à esquerda dele, ele diz: Olha, os poderosos deste mundo as oprimem e tiranizam contra este mundo, mas dentre vós não deve ser assim. Ou ainda quando ele, por exemplo, na última ceia, depois de dar a Eucaristia, o seu próprio corpo e sangue, no Evangelho de João fala que Jesus tomou o avental e lavou os pés dos apóstolos. E ele diz: Olha, vocês me chamam de mestre e senhor e fazeis bem, porque eu sou. Mas se eu, que sou mestre e senhor, se coloquei a serviço de vocês, vós também deveis fazer o mesmo. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos inculcar na nossa cabeça é que o reino de Deus não é desse mundo. Pelo contrário, a figura desse mundo passa, meus irmãos. Esse mundo é enganador, esse mundo promete muitos prazeres, muitas honras para nós, mas ele não entrega isso que ele promete. Pelo contrário, ele entrega decepções, ele entrega falsas honrarias, falsos prazeres, coisas passageiras. Esse mundo nos entrega o quê? Corrupções, mentiras, erros, falsidades, vícios. É isso que esse mundo nos entrega, meus irmãos. E maldito do homem que coloca toda a sua confiança nesse mundo, porque quando esse mundo passar, este homem que colocou as confianças nesse mundo também passará. Vejam, meus irmãos, assumir Jesus como Rei do Universo
É uma coisa muito importante, porque, vejam só, é tomar concretamente a prioridade absoluta de Deus na nossa vida. Deus, Ele precisa manifestar o seu reinado sobre a minha vida. E isso deve ter algumas consequências bem práticas. A primeira é que eu não posso submeter minha vida a nada nesse mundo. E vejam, meus irmãos, especialmente os nossos irmãos que estão na casa de acolhimento, mas também você, jovem, quantas vezes nós nos submetemos a tantos vícios? Quantas vezes nós nos submetemos à honraria do prazer? Porque colocamos o prazer como o rei da nossa vida, o nosso descanso, o nosso lazer, os prazeres furtivos desse mundo. E quando eu faço isso, eu organizo toda a minha vida para ter mais prazer. Entendem? Dessa forma, eu quebro com o reinado de Jesus na minha vida. De alguma forma, eu destrono Deus da minha vida, porque o Espírito Santo faz com que a Trindade habite no meu coração, porque eu sou batizado. Quando eu coloco outra coisa no centro da minha vida, isso é idolatria. Isso é criar um ídolo e colocar no lugar de Deus, é destronar Deus. Por isso, os vícios são tão perigosos para a nossa vida, porque a força do vício parece que diz que esse vício, esta coisa na qual eu sou viciado, é a coisa mais importante na minha vida. Compreendem, meus irmãos? Se, por exemplo, eu tenho superstições, se eu acredito em macumba, se eu acredito em signos, é como se eu dissesse que isso tem mais influência na minha vida do que o reinado de Deus. Eu destrono Deus do centro da minha vida e coloco estas coisas. O reinado de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é um reinado absoluto. Tanto que, e essa é a segunda meditação que nós precisamos trazer no coração hoje, os primeiros cristãos chamavam Jesus de o Senhor. Em grego, Kyrios, né, como nós dizemos, mas na verdade o K em grego se pronuncia como um gutural, né, um Kyrios, né? Então, e isso gerou várias consequências para os primeiros cristãos. Por quê? Porque os imperadores queriam ser os únicos senhores de todo aquele império romano. Queriam dominar sobre o corpo e sobre o espírito de todos os seus súditos. Tanto que os cidadãos romanos eram obrigados a adorarem os deuses romanos e prestarem culto divino ou quase divino aos seus imperadores. E os cristãos não se submetiam a isso, porque o único Senhor quem é? O único Kyrios é Jesus. Ele é o único Senhor. É claro que eles não entendiam, os primeiros cristãos, que Jesus era um rei no sentido mundano da palavra, ou que o Papa era um rei no sentido mundano da palavra, não. Mas era uma manifestação da prioridade absoluta de Deus na vida deles. Ao ponto de eles entregarem a própria vida para não adorarem os deuses romanos, para não se submeterem aos reis, aos imperadores romanos, porque eles sabiam que os imperadores poderiam matar o seu corpo, mas não poderiam destruir a sua alma. Só a infidelidade, só o pecado é que poderia destronar Deus do coração deles. Portanto, eles morreram mártires. Quantos primeiros cristãos morreram mártires para testemunhar a soberania absoluta de Deus na vida do cristão, na vida daquele que é fiel a Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, é por isso que na primeira leitura nós lemos que o seu reinado não terá fim, porque o reinado não é desse mundo. O reinado de Cristo, o reinado de Deus não é enraizado na terra deste mundo. É um reino dos céus. E para trazermos aqui uma reflexão muito importante também, Santo Agostinho escreve um livro chamado A Cidade de Deus. E num determinado momento do livro ele fala, olha, essa cidade de Deus certamente nunca existirá aqui na terra. Mas o mais importante é que vivamos na cidade dos homens, na cidade aqui da terra, como se na cidade de Deus estivéssemos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o reino de Deus não se confunde com os poderes desse mundo.
Mas o que é mais importante é que nós, no nosso coração, vivamos na cidade dos homens como se na cidade de Deus estivéssemos. Por exemplo, é claro que na cidade dos homens existe injustiça, existe falsidade, existe mentira, existe corrupção, até mesmo as leis podem não corresponder às leis de Deus, como nós sabemos. A lei do divórcio, que relativiza de alguma forma o matrimônio e que já é uma questão costumeira para nós, mas perante Deus não existe isso. A lei do aborto, que em alguns casos é permitido, mas perante Deus não. O uso dos anticoncepcionais, que é a coisa mais comum, por exemplo, para a profilaxia médica, né? Ou seja, os médicos prescrevem isso com muita naturalidade na cidade dos homens, mas para nós não vivemos isso. Um bom cristão não vive isso. Ele vive como se na cidade de Deus estivesse, vivendo conforme as leis e os mandamentos de Deus, não conforme os dos homens. É claro que naquilo que a lei dos homens é conforme a lei de Deus, nós também vivemos. Por exemplo, nós não roubamos, nós somos honestos naquilo dos nossos negócios e assim por diante. Mas vejam, meus irmãos, vivamos na cidade dos homens como se na cidade de Deus estivéssemos, porque a cidade de Deus é definitiva, a cidade dos homens passa. Então, logo, entendendo isso, vejam, entendendo isso, nós compreendemos que nós não podemos também nos iludir com promessas neste mundo. Quantos fiéis da igreja, quantos filhos e filhas da igreja, às vezes, criam confusões por causa de partidos políticos. E vou mais além. Quantas vezes já aconteceu, por exemplo, de pessoas se afastarem da caminhada, se afastarem do seu carisma, um carisma que Deus lhe colocou por causa de opiniões políticas. Lá no fundo, meus irmãos, quando eu assim faço, eu coloco a política acima da graça de Deus. Quando eu assim ajo, quando a minha ação se manifesta desse jeito, eu estou mostrando que para mim, a vida política, a vida neste mundo, o reino deste mundo para mim é mais importante do que o reino de Deus. Acabo confundindo a ordem das coisas e, portanto, perdendo a centralidade absoluta do Evangelho na minha vida, meus irmãos. Vejam só, não nos deixemos enganar, meus irmãos, minhas irmãs. Ainda que este mundo seja atrativo, ainda que esse mundo seja com as suas honrarias, com o seu ter, poder e prazer, ele seja para nós uma tentação de fixar os nossos olhos aqui embaixo. E vejam, eu não sei, eu não entendo muito de biologia, mas eu já li em algum lugar que, por exemplo, os porcos, pela sua estrutura fisiológica, né, pela sua biologia, eles não conseguem olhar para o céu, eles têm os seus olhares fixos na terra. E, portanto, tudo o que ele imagina existir está aqui na terra. Tudo aqui na terra. Mas nós não, meus irmãos. A nossa postura humana é ereta e a nossa cabeça pode se voltar para o céu. Os nossos olhos, meus irmãos, minhas irmãs, precisam estar fixos no céu. Claro, vivermos na cidade dos homens. Como diz em uma passagem de Paulo, quem assim vive conquista o bem-querer dos homens e a graça de Deus. E é agradável a Deus. Portanto, vivemos em justiça e em santidade neste reino que nos espera, deste reino que não passa. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.